Hoje teve mais uma edição do projeto Livro do Mês. Alunos de 6 escolas aqui de Passo Fundo conversaram sobre a obra da escritora Simone Saueresig. Ela escreve sobre uma categoria não tão comum aqui no Brasil, a ficção científica. Olha só como foi esse encontro. O que todo mundo queria saber era sobre quando deve sair a continuação do livro Padrão 20, A Ameaça do Espaço-Tempo. É que a obra da autora Simone Saueresig é instigante e curiosa. Chama a atenção por tratar de um romance escrito sobre as leis da física. Qual foi a coisa que você mais gostou no livro? Foi a ficção, eu fiquei bem curioso. Achei bem interessante o livro também. Eu gostei dos pontos que falam sobre a ficção científica do projeto dele. Eu acho que é um assunto bem interessante para o pessoal da nossa idade. Foi a curiosidade e o susto que a gente levou, assim, na diferença da história dela. Tu tá lendo, tu jamais imagina o que vai acontecer. Então tu fica curioso e a minha maior curiosidade é saber se vai ter continuidade ou não. Simone escreve principalmente para o público infanto-juvenil e já tem mais de 30 livros publicados. Bom, a ficção científica é um assunto que desperta interesse em muitos jovens, como a gente viu há pouco aí na reportagem. E aqui no estúdio, a nossa convidada é a escritora gaúcha, também professora de balé, estreou na literatura há 30 anos, são mais de 30 livros, como você ouviu há pouco também. Seja bem-vinda, Simone Saueresig. Prazer te receber agora aqui no estúdio. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi tão bom quanto a gente viu aí na reportagem, esse encontro hoje pela manhã com os estudantes? Eu acredito que sim, tomara que eles tenham gostado tanto quanto eu. Essa foi tua estreia aqui em Passo Fundo, por meio desse projeto Livro do Mês, que já existe há muitos anos. Ações como essas ajudam a consolidar ainda mais a importância da leitura. Eu acho que é um momento especial, tanto para o leitor, que tem a oportunidade de conversar com aquele escritor que ele teve a oportunidade de ler a obra, né? Quanto para a gente que é escritor, porque é o momento que a gente sabe se a nossa receita de bolo que resultou num livro alcançou o objetivo, né? De divertir, de passar alguma informação, de fazer o leitor pensar, porque é disso que se trata. Bom, e aí como entra a ficção científica na tua vida como escritora? A ficção científica, ela apareceu na minha vida como leitora, na verdade. Ela faz parte das minhas leituras de adolescente. É meio que óbvio, né, que você termina começando por aquilo que você está lendo. Então, lá na minha adolescência, quando eu comecei a rabiscar alguns contos, algumas coisas, eu comecei escrevendo ficção científica. Obviamente que são contos que se perderam com o passar dos anos, estão guardados lá em algum lugar que nem eu olho mais. De alguma forma, a ficção científica pode ajudar a despertar no jovem interesse por outras áreas, por outras disciplinas oferecidas na escola, por exemplo? Sim, claro, porque eu acho que a ficção científica fala justamente das possibilidades, né, do que virá, como será. Esse é o grande desafio, e esse grande desafio nos encontra hoje em todas as áreas. Não há área do conhecimento ou da atividade humana onde nós não estejamos sendo chamados cotidianamente a repensar o que fazemos em função de um futuro. Então, acho que a ficção científica tem esse papel de despertar o leitor para, quem sabe, cientistas, pesquisadores, astronautas, né, mergulhadores, gente que vai nos revelar um universo muito diferente daquele que conhecemos. Bom, os encontros do Livro do Mês seguem hoje à noite, a partir das 7h30 da noite, aqui na UPF, no SET, e amanhã, pela manhã, na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, de novo no Teatro do Sesc, para escolas de Passo Fundo. Esses encontros, de alguma forma, são uma inspiração para os escritores seguirem nesse caminho. Sim, hoje de manhã, inclusive, a gente já estava comentando a respeito de um possível futuro título para a continuação do Padrão 20. Já me disseram, Padrão 21. Bom,
Olha sabe? só, aí os alunos, os estudantes vão poder até te ajudar um pouquinho na construção dessa obra, por que não? Sim, eles são a minha fonte de inspiração sempre. Bom, para quem ficou curioso, rapidamente, Simone, o que você pode falar sobre a respeito do livro, né, Padrão 20? Bom, Padrão 20 é uma história de ficção científica, mas que se passa num cotidiano possível, né? Não tem nave espacial, não tem raio laser, nada disso. Mas é ficção científica e procura despertar o interesse do leitor tanto pelo local onde se passa a aventura, quanto pela literatura de ficção científica brasileira, que nós temos bastante rica, mas pouco conhecido. Bom, você nasceu em Campo Bom, hoje mora em Novo Hamburgo e além dos 30 anos de carreira como escritora, une aí a tua profissão também de professora de balé, uma outra arte unida à arte de escrever, o que deve ser sensacional conciliar essas duas artes. Até hoje me cobram um livro, um texto a respeito de balé, né, ou de dança, e até hoje eu não consegui escrever. É um pouco como respirar, você não inspira e expira ao mesmo tempo. Né? Você faz uma primeiro coisa de uma cada coisa vez. E depois a outra. E para mim, escrever e dançar é mais ou menos isso. Que legal. Olha, que você tenha ótimos encontros aqui em Passo Fundo. Muito obrigada. Certeza, muito Bom obrigada. trabalho, viu? Obrigada. Obrigada.